hoje vou ensinar sobre um assunto que eu acredito ser extremamente importante para nós. E eu vou falar sobre julgamentos e julgar outras pessoas. Nós precisamos ter cuidado ao julgar outras pessoas. Agora, nós julgamos o pecado, mas não devemos julgar as pessoas, não podemos julgar o coração delas. Sabe, às vezes alguém pode estar fazendo algo de errado e nós o julgamos e nós até os tiramos da nossa vida por causa do que estão fazendo, mas ainda assim não sabemos como foram criados ou o que eles passaram em suas vidas. E sabe, essa é a melhor coisa sobre Deus, que Ele sabe tudo sobre nós. Então Ele pode ser misericordioso em situações onde teríamos dificuldade em ser misericordiosos porque não conhecemos o coração das pessoas. A Bíblia fala para não julgar antes do tempo. 1 Coríntios 4:5, portanto, não pronuncie julgamento antes do tempo, antes que o Senhor venha. Pois Ele trará à luz as coisas agora escondidas nas trevas e revelará os propósitos dos corações, que cada um receba seu louvor de Deus. E então, o julgamento pertence a Deus, não é para que nós façamos. Se nós virmos alguém fazendo algo errado, devemos orar por eles. E se nós sentirmos que Deus está nos orientando ou nos guiando a falar com eles sobre isso, isso deve ser feito em particular. Nós não vamos falar com os outros sobre o que estão fazendo, porque isso é fofoca e tudo que isso faz é causar mais problemas. Precisamos ter uma atitude de coração e sermos muito, muito cuidadosos ao julgar outras pessoas. É o orgulho que nos leva a agir desse jeito. Um grande exemplo é em João 8, do verso 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No início da manhã, ele chegou ao templo e todas as pessoas ali vieram e sentaram-se para que ele as ensinasse. Mas os escribas e os fariseus, que eram as pessoas mais religiosas, eu acho isso muito interessante, trouxeram uma mulher que tinha sido pega em adultério. Então eles a colocaram no meio. Então eles disseram a ele: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Agora lembre-se, estas eram as hierarquias religiosas da época, e eu te digo, às vezes as pessoas religiosas podem ser muito julgadoras, porque elas já leram a Bíblia e sabem o que é certo e o que é errado, sabe? Então é muito fácil apontar tudo que os outros estão fazendo de errado. E eles disseram: mestre, esta mulher foi pega em adultério e a lei de Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres, mas o que você disse que devemos fazer? Os corações deles também não estavam corretos, porque, na verdade, a razão pela qual eles trouxeram isso à tona era para ver se conseguiriam pegá-lo, tomando uma decisão errada que fosse diferente da lei, por causa do ensino que ele estava trazendo. E eles disseram isto para testá-lo, para que pudessem ter alguma acusação contra ele. E Jesus, se abaixando, escrevia com seu dedo no chão. Eu sei que todos perguntamos o que ele estava escrevendo. Bem, eu não. A Bíblia não nos diz isto, mas, ao orar sobre isso, acho que talvez Jesus estava apenas meio que brincando e desenhando com o dedo na poeira, esperando ouvir de Deus sobre como ele deveria responder àquela situação. Oh, quão melhor seria para nós quando situações aparecessem se nós parássemos para esperar por Deus e ver como Ele quer que nós respondamos numa situação. E como eles continuaram a perguntar, ele se levantou e lhes disse: aquele entre vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Meu Deus, que resposta perfeita! Então, eu acho que se você gosta de ficar julgando as pessoas, você só pode julgá-las se você não tiver nenhum pecado em sua vida. E mais uma vez ele se abaixou e continuou a escrever no chão. Mas quando ouviram o que ele disse, foram embora um por um, começando pelos mais velhos, e Jesus foi deixado sozinho com a mulher diante dele. E Jesus se levantou e disse a ela: mulher, onde estão todos? Ninguém condenou você? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vá
e de agora em diante não peques mais. Então ele não perdoou o pecado dela, mas ele a confrontou de uma forma amorosa sobre o seu pecado e disse: agora vá e não peques mais. O homem julga de acordo com a carne, mas Deus, ele vê o coração. Eu preciso dizer, e eu realmente quero que você entenda isso, que nós julgamos as coisas sem conhecimento, sabe? Nós julgamos as coisas das quais não sabemos absolutamente nada a respeito. Não sabemos nada sobre a pessoa, somos rápidos em julgar. E mais uma vez, porque estamos cegos pelo nosso próprio orgulho, julgamos com base em nossas opiniões carnais ou nas mentiras que Satanás nos fala. Um exemplo: você pode olhar para as coisas que alguém tem e julgar que elas não deveriam gastar tanto dinheiro com aquilo, sabe? Quando na realidade talvez alguém deu aquilo para elas, ou elas receberam como parte de uma herança. Eu tenho um anel muito bonito que eu uso às vezes, e eu tenho certeza que há pessoas que olham para ele e pensam: você não deveria estar usando isso? Bem, sabe, alguém me deu esse anel há cerca de 20 anos atrás. E foi uma colheita de Deus por um anel que eu dei, porque eu sentia que Deus queria que eu desse algo e a única coisa que eu tinha era a minha aliança, que não custava muito dinheiro, mas que significava muito para mim. E sabe, Deus, ele muitas vezes vai nos pedir para dar alguma coisa que significa algo para nós. Ofertar é muito fácil se aquilo não significa nada para você. E então, depois disso, eu pedi a Deus para me dar um anel realmente muito bom, um pelo qual eu provavelmente nunca poderia pagar. E, depois de alguns anos, isso aconteceu, mas a verdade é que alguém me deu aquele anel. Bem, por muito tempo eu não usava, porque eu não queria que ninguém me julgasse, sabe? Também não queria que as pessoas pensassem mal de mim. E então eu me lembro que José, na Bíblia, o pai dele fez uma túnica muito especial para ele. Uma túnica de muitas cores, uma linda túnica. E quer saber, ele a usou. E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas ele a usava assim mesmo. E na maioria das vezes, quando nós julgamos as pessoas pelo que elas têm, é porque nós não temos aquilo que elas têm. Ainda existem pessoas que me julgam por eu ter tudo aquilo que elas têm também, sabe? Então, realmente o julgamento muitas vezes é algo que vem da inveja. Ou nós podemos ver alguém fazendo compras, comprando algo caro, e é uma pessoa que sabemos que está lutando financeiramente, pensamos: ela não deveria estar comprando isso? Ela não deveria. Sim, nós sempre sabemos o que todo mundo deveria ou não fazer. Bem, se ela estiver fazendo uma tarefa para outra pessoa, procurando algo que uma pessoa pediu para ela comprar e deu o dinheiro para ela pagar, nós não sabemos. Jesus andou em discernimento, ele não andou em julgamento. E discernimento leva tempo, você precisa esperar em Deus, como quando Jesus escreveu no chão, talvez ele estivesse tirando tempo para discernir a situação, tirando um tempo para ouvir o que Deus queria que ele dissesse. Em Isaías 11 diz: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e do temor ao Senhor. E nós temos que ter esse temor reverencial de Deus quando se trata de julgar outras pessoas, porque, sabe, isso não é algo que Deus gosta que nós façamos. E temer a Deus não significa que precisamos ter medo de que Deus nos machuque, mas isso significa que nós temos respeito por Ele e entendemos o poder que Ele tem. Que é sábio obedecê-lo e que não é sábio não obedecê-lo, sabe? Precisamos dar... Quando esperamos pelo discernimento, precisamos dar um tempo para que as nossas emoções se acalmem, para que possamos ouvir Deus claramente. Você quer a verdade ou apenas os fatos? Esperar nos ajuda a discernir a diferença, sabe? Jesus nunca teve pressa, mas nós estamos com pressa. E nós olhamos para algo e julgamos rapidamente. Nós não precisamos fazer isso. Sabe, nós amamos a escritura que eu vou ler quando ela é aplicada a nós. Mas será que estamos dispostos a aplicá-la a outras pessoas?
1 Samuel 16, verso 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não olhe na sua aparência ou na altura de sua estatura, porque eu o rejeitei. Pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor, ele vê o coração. Veja, isso que é tão importante. Nós não conhecemos o coração de uma pessoa. Nós não sabemos. Nós podemos ver alguém em pecado e talvez essa pessoa tenha sido salva há apenas 1 ano e talvez ela já mudou tanto e Deus tem trabalhado com ela, sabe? Mas essa coisa em particular que nós a vemos fazendo, ela não alcançou a libertação ainda. Você ainda acha que não há nada de errado com você? Que Deus ainda não está trabalhando em você? Que Ele ainda não lida com você? E Deus te dá misericórdia porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe de onde você veio, sabe como foi criado. Eu tive tantos problemas por ter sido abusada sexualmente pelo meu pai. Eu tinha muitos problemas com o meu comportamento. Eu era de coração duro, desconfiada e trazia todas as coisas com as quais eu tinha sido criada que eu vi meu pai fazer. E Deus, Ele me amou enquanto eu ainda tinha todas aquelas coisas na minha vida, porque Ele via o meu coração e o conhecia. E Ele sabia o que eu poderia ser se Ele tivesse um tempo para trabalhar comigo. Eu vou te dizer, nós precisamos orar muito mais pelas pessoas e julgar menos as pessoas. Jesus andou em discernimento, não em julgamento. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Bem, como ele poderia dizer isso sobre alguém que cometeu adultério? Então, quando ele descobriu que a mulher com quem ele cometeu adultério estava grávida, ele mandou matar o marido dela. E o seu marido era um dos valentes de Davi? Então ele era alguém de quem Davi era próximo, então ele mandou matar um amigo? E ainda assim Deus diz que ele foi um homem segundo o seu coração? Como Deus poderia dizer isso? Porque há uma diferença entre fraqueza e maldade. E Davi teve uma fraqueza, ele mostrou uma fraqueza, e levou algum tempo, mas ele se arrependeu completamente. Então Deus diz que ele era um homem segundo o seu próprio coração. Uau! Repetindo, nós não conhecemos o coração das pessoas. A pessoa oculta do coração é a coisa mais importante para Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Não deixe que seu adorno seja externo, a trança do cabelo e a colocação de joias de ouro e o uso de roupas especiais, mas deixe seu adorno ser a pessoa oculta do seu coração, com a beleza imperecível de um espírito gentil e manso, que à vista de Deus é muito precioso. Ontem na pregação eu li uma escritura sobre como Davi disse que ele se deitou na cama à noite e teve comunhão com seu próprio coração. Passe um tempo com seu coração e veja o que está lá dentro. Veja se há julgamento sobre outras pessoas aí dentro. Como eu disse, nós podemos ver quando alguém está pecando e a nossa primeira resposta deve ser orar por elas e não julgá-las criticando, sabe? Ore por elas. E lembre-se de que Deus é misericordioso com você. Ah, meu Deus! A Bíblia diz que se não fosse pela misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, nós seríamos consumidos. O nosso pecado nos comeria vivos e nos consumiria, mas a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Por quê? Porque Ele vê o coração. Ele sabe de onde nós viemos e sabe pelo que nós passamos. E não apenas isso, Ele sabe onde vamos chegar se Ele continuar trabalhando conosco. Servir a Deus de todo o coração é muito importante para o Senhor, sabe? Porque Ele é Deus de corações. Agora eu amo João 7, 24. Na Bíblia Amplificada diz: seja honesto em seu julgamento e não decida de relance. Bem, esta não é uma interessante escritura? Não decida de relance. Apenas olhar para uma coisa e fazer um julgamento. E talvez até fofocar sobre isso com outras pessoas, quando nós realmente não separamos um tempo para talvez escrever no chão com o nosso dedo e
ver o que Deus iria dizer sobre aquela situação. Não julgue de relance, superficialmente, por aparências, mas julgue de forma justa e correta. Vamos falar sobre a colheita do julgamento. Preferimos não falar, mas eu acho que precisamos. Assim como nós julgamos aos outros, nós seremos julgados, de acordo com Mateus 7, de 1 a 5. Não julgue para que você não seja julgado, pois com o julgamento que você pronunciar, você será julgado, e com a medida que você medir, a mesma voltará para você. Nós colhemos o que semeamos. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não dá conta da trave que está no seu próprio olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trave em seu próprio olho? Seu hipócrita! Uau! O que é um hipócrita? Um hipócrita é alguém que não é autêntico. Um hipócrita é alguém que fica feliz em dizer aos outros o que fazer, mas eles mesmos não o fazem. Eles julgam as outras pessoas por fazerem algo, mas eles fazem coisas piores e não enxergam o que eles fazem. Primeiro tire a viga do seu próprio olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E agora eu vou te dar a definição da palavra juiz no dicionário grego Vines. Isto é o que a palavra juiz significa na Bíblia. A palavra grega é usada para Deus. Isso sugere que aquele que é o juiz do seu povo é também que ele é ao mesmo tempo o seu Deus. Portanto, julgar significa colocar a si mesmo como Deus. Agora, não sei sobre você, mas isso me dá um pouco de temor reverencial e tremor. Não, isso me dá muito tremor e temor reverencial. Quem sou eu para tentar fingir ser Deus na vida de outra pessoa? Uau! Significa condenar ou formar uma opinião. Agora, deixe-me ler estas escrituras na versão da Bíblia, a Mensagem, porque é muito boa. Não implique com as pessoas, aponte seus fracassos, critique seus defeitos. A menos, é claro, que você queira o mesmo tratamento. Esse espírito crítico tem a forma de um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do seu vizinho e estar alheio à chacota do seu próprio rosto. É por isso que a Bíblia diz que quando nós olhamos para a palavra de Deus, é como olhar para um espelho. Se realmente lermos a Bíblia com o coração aberto e ouvirmos os sermões que escutamos com o coração aberto, sabe? Veremos a mancha que está no nosso próprio rosto e não tentaremos limpar a outra pessoa. Você tem a coragem de dizer, deixe-me lavar o seu rosto por você, quando o seu próprio rosto é distorcido pelo desprezo? Esta jornada toda é sobre mostrar mentalidade novamente, interpretando este ser mais santo, em vez de apenas ir e viver o seu papel. Limpe esse escárnio feio do seu rosto e talvez você esteja apto a oferecer uma toalha ao seu vizinho. Não brinque com as coisas que são sagradas. Brincadeiras e chocarrices não trazem honra a Deus. Também não reduza os mistérios sagrados. Ao tentar ser relevante, você só está sendo bobo, incitando o sacrilégio. Uau! Agora, em Romanos 14, 4, diz, quem é você para julgar o servo do outro? É diante do seu próprio Senhor que ele levanta ou cai. Ele será levantado, pois o Senhor é capaz de fazê-lo ficar de pé. Eu amo isso. Deus é capaz de mudar as pessoas. Deus é capaz de trazer correção para as pessoas. Nós podemos ver o pecado na vida de alguém. Se nós conhecermos a palavra de Deus, vamos reconhecer o pecado ainda mais rápido do que conseguiríamos. Mas nós não conhecemos o coração das pessoas e nós não sabemos do passado dessas pessoas. Sabe, ter pessoas te julgando é muito, muito doloroso. Isso já aconteceu na minha vida, as pessoas me julgaram. E sempre são pessoas que não te conhecem, que não fazem ideia do que você passou ou do quão difícil a sua vida tem sido. É incrível o tipo de pessoa que Deus pode usar e levantar por sua graça. Podemos olhar para as pessoas e pensar como Deus pode estar usando você? Mas acho que vamos ficar um pouco surpresos quando chegarmos ao céu e vermos quem está lá.
e talvez quem não está. Algumas das pessoas que parecem tão religiosas, talvez não vão chegar lá porque elas não estavam dependendo de Deus de verdade pela salvação através de Cristo. Estavam dependendo das suas boas obras, julgando outras pessoas que achavam que não atendiam aos seus padrões. E quanto à misericórdia, você está disposto a começar a mostrar às pessoas mais misericórdia? Há tantas escrituras maravilhosas sobre a misericórdia. Eu vou ler algumas delas para você. Salmo 108, 4. Pois a sua misericórdia é grande acima dos céus, e a sua fidelidade chega às mais altas nuvens. Salmo 31, 7. Ficarei feliz e me alegrarei com a sua misericórdia. E aqui, novamente, não estou dizendo que vamos ignorar o pecado na vida de alguém. Estou dizendo, ore pelas pessoas. Não faça fofoca sobre elas. E se você sente que Deus está te guiando, somente se sentir que Deus está te guiando, você pode falar com a pessoa a respeito. Talvez haja algo que elas nem percebem que estão fazendo, alguma coisa que ainda não sabem. Mas você precisa fazer isso com uma atitude muito humilde, se certificando de que você mesmo não esteja fazendo coisas piores. E a melhor maneira de começar uma conversa é dizendo, olha, eu sei que eu tenho muitos problemas na minha vida e eu não estou falando com o espírito de julgamento, mas é que me importo com você e quero que você esteja certo com Deus. Mas como eu disse, você só faz isso se você tiver certeza de que Deus está te guiando para fazer. E eu não acho que isso aconteça muitas vezes, porque eu acredito que Deus corrige as pessoas sozinho, se dermos a Ele tempo para isso. Lucas 6,36 diz, seja misericordioso, assim como seu Pai Celestial é misericordioso. Tiago 2,13 diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Uau! Precisamos ter muito cuidado para não sermos cegados pelo orgulho. E por último, e rapidamente, deixe-me dizer que não devemos julgar uma situação com base em outra ou uma pessoa com base em outra. E você diz, o que você quer dizer, Joyce? Digamos que você teve um pastor por muitos anos a quem você realmente amava e considerava, ele aposentou. E agora você não fica satisfeito com nenhum novo pastor que chega à igreja porque você está sempre julgando o novo pastor com base no antigo. Isso não é justo com eles? Ou talvez você foi casado com alguém por muitos e muitos anos e ele ou ela faleceu e eventualmente você se casa de novo, mas continua julgando aquela nova pessoa com base na pessoa do passado. Eu fiz isso com o cachorro, eu tive uma cachorra por 12 anos, eu amava aquela cachorrinha, o nome dela era Duquesa. Ela era minha queridinha, nós éramos amigas. Eu a amava e ela me amava. E eu tentei ter outros cães, mas nunca ficava satisfeita. E um dia minha filha me disse, a verdade é que você não quer um cachorro, você quer a Duquesa de volta. Eu precisei entender que eu não podia julgar o que Deus estava me dando naquele momento com base no que eu tive. Sabe, você pode se mudar para um novo bairro e não gostar dele imediatamente, dê-se um tempo. Você pode se mudar para uma nova cidade, você ainda não gosta dela porque deixou seus amigos para trás, bem, dê-se um tempo. Deus tem um plano para a sua vida, mas você precisa dar um pouco de tempo. Não passe a sua vida julgando outras pessoas. Evite julgamentos prematuros e lembre-se de que julgar significa colocar-se na posição de Deus. Uau, não sei quanto a você, mas eu não quero esse emprego. E eu oro por você e oro também por mim, para que não julguemos superficialmente nem de relance, que sejamos mais misericordiosos, para que oremos pelas pessoas em vez de sermos críticos e julgadores em relação a elas, em nome de Jesus.